Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira muito chuvosa na cidade de Marília. Vamos falar dos principais assuntos esportivos, o Santos entrando daqui a pouquinho pela Sul-Americana com a obrigação de vencer. Vamos falar dos principais times de São Paulo e obviamente Marília Atlético Clube, que tem novidades no dia de hoje. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Maxim já tem um lateral esquerdo contratado. E no último bloco a gente vai divulgar o nome dele, né? Jogador que inclusive foi campeão recentemente. Então, é mais um reforço para o MAC. Né? Entrei em contato com o atleta, disse que no dia 12 de março estará presente aqui em Marília para iniciar a pré-temporada. Seria aí o quinto reforço do Alviceleste para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O MAC já tem aí com pré-contrato assinado o zagueiro Cita Júnior, o meia Helder, ambos estavam no Taquaritinga o ano passado, e o centroavante Lucas Souza, que estava na Inter de Bebedouro. Além deles também o Matheus Chiclete, que é volante, 22 anos, revelado pelo Guarani, deve assinar contrato entre hoje ainda e amanhã, porque já é um jogador certo com o clube, e aí esse lateral esquerdo seria então o quinto nome anunciado pelo Marília para a disputa da 4ª Divisão. Também vamos falar da situação de alguns atletas que estão sendo observados ainda pelo técnico Ricardo Costa, apesar da avaliação, né, dos atletas que estavam vindo para ser avaliados. Esse período já se encerrou, mas tem alguns jogadores que ainda permanecem sendo observados pelo técnico maquiano e a gente vai falar tudo sobre essa 4ª Divisão. Ok, Jorge, vamos começar a falar de um mercado do futebol, porque a Disney vai colocar os canais Fox Sports no Brasil à venda. A decisão foi tomada pelo grupo americano para que a fusão com a Fox seja aprovada no Brasil pelo CAD, o Conselho de Administração de Defesa do Consumidor. O grupo americano já conta com essa exigência, que será anunciado amanhã, dia 27, em julgamento na superintendência do órgão. Segundo a imprensa apurou, a negociação com o CAD para a possível manutenção do canal esportivo foi a única exigência que travou aqui no Brasil o prosseguimento da fusão mundial entre Disney e Fox. A empresa, que já tem os canais ESPN no Brasil, ficaria com uma grande fatia no mercado, o que configuraria monopólio. Desde então, os executivos da Disney aliam com a Fox os passos que darão para a oficialização da venda do canal. Os primeiros avisados serão os empregados dos canais Fox Sports. Está marcado para quinta-feira, dia 28, o segundo encontro de lideranças da Fox, onde será anunciada a venda dos canais internamente. Os chamados ativos do canal serão disponibilizados de forma integral, não podendo ser vendidos em partes. Entre esses ativos estão os direitos de transmissão da emissora. Alguns deles são valiosos, como a Libertadores da América, que a Fox comprou o melhor pacote de TV paga. Esses direitos não podem ser absorvidos pela Disney por força de contrato. A Disney e a Fox querem ter todo o cuidado para que os profissionais sejam respeitados e que o provável fim da emissora não tem a mesma repercussão da extinção do esporte interativo na TV. Alguns desses profissionais serão absorvidos pela Disney, que manterá no ar a ESPN aqui no país desde 1995. É uma pena, Ronaldo, né? O grupo comprou também o grupo Fox, né? A Disney fez essa fusão com a Fox, a Disney que tem a ESPN, então como o CAD, né? No Brasil aqui não permite que uma mesma empresa tenha dois canais aí, né? Caracterizando o monopólio. Fica agora a situação para os empregados, né, Ronaldo, da Fox, né? Porque ela podia abrir mão de uma das duas emissoras esportivas, ou a ESPN ou a Fox, elas resolveram abrir mão da Fox. E agora vai colocar à venda, a gente espera que um grupo compre, até porque
a Fox Sports já se tornou aí uma grande referência, né, dos canais esportivos no Brasil, e acredito que deva ter aí a sua... tem a sua grande audiência e tem também a sua rentabilidade. Então agora um outro grupo vai ter que comprar a Fox para ela continuar operando aqui no Brasil. Eu sinceramente espero que isso aconteça, porque já tivemos a extinção recente do esporte interativo também por problemas similares. E se acontecer também com a Fox, acho que seria um baque muito grande, né? Porque o mercado vai afunilando, né? O mercado vai ficando cada vez mais restrito, menos gente para trabalhar, e isso não é bom. Isso não é bom para o mercado. A gente espera que isso se defina o mais rápido possível e que algum grupo importante entenda que a Fox Sports já tem a sua parcela de contribuição no jornalismo esportivo e possa aí investir pesado para que essa emissora continue no ar. E como que ficaria, no caso, aí as transmissões da Libertadores, Jorge? Então, aí vai depender muito do que vai acontecer com essa questão da venda, né? Se eu não me engano, a Fox já tem algo compartilhado com o Sport TV, em que ela divide os direitos de transmissão também, ela repassa uma parte, né? Porque o Sport TV, né, o Grupo Globo também já repassa algumas competições para a Fox também. Então eu acredito que haverá transmissões de jogos da Libertadores, se não for pela Fox, acontecerá pelo Sport TV. Agora, realmente está muito cedo ainda, muito cru para a gente saber ao certo o que vai ser definido com os direitos de transmissão de algumas competições. Não só a Libertadores, mas eles têm também os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, tem do Campeonato Italiano. Então são algumas ligas também, são importantes e que acabam sendo disputadas aqui pelas principais emissoras esportivas do país. Tá certo. Bom, temos nesse instante jogos pelo Campeonato Inglês, né? Os chamados Bambambans não estão jogando hoje. O que chama mais atenção é o Leicester, que está vencendo o Brighton por 2-1. Pela Copa do Brasil teremos hoje o Atlético Cearense contra o Atlético de Goiás. Pela Sul-Americana, o Santos jogando contra o River Plate do Uruguai. Esse jogo começa às 7h15 da noite, Jorge. Vai ser lá na Vila, no primeiro... Pacaembu vai ser, viu, Ronaldo? No Pacaembu. A Vila está em reforma, Jorge? Então, no Pacaembu, se eu não me engano, com portões fechados. Depois a gente dá uma apurada. Isso é com portões fechados, com portões fechados, por conta da punição. Então, o jogo vai acontecer contra o River Plate do Uruguai. Primeiro jogo 0-0 lá no Uruguai, né? O jogo foi até marcado pela expulsão, até de forma infantil, do lateral esquerdo Ourinho, né? Da base do Santos. O Santos vinha jogando melhor e poderia ter saído com um resultado ainda melhor lá do Uruguai, mas ele acabou expulso. O Santos se retraiu um pouco e segurou o empate em 0-0. Mas eu acredito que o Santos não terá dificuldades para conseguir essa classificação. Realmente o time do River Plate do Uruguai é muito fraco e o Santos vem num bom momento, né? Um time hoje que, mesmo tendo passado por uma grande mudança de comissão técnica e de elenco, me parece um dos mais organizados nesse momento, em se tratando dos principais clubes do estado de São Paulo. Ainda pela Copa Sul-Americana, teremos outro brasileiro em campo. O Fluminense joga com Antofagasta, é isso o nome do time, Jorge? Eu acho que é, Ronaldo. Confesso que eu não... coisa, hein? Antofagasta. Primeiro jogo fala quanto foi? Não, o primeiro jogo não é a primeira rodada ainda, viu, Jorge? É o primeiro jogo. É o primeiro jogo, é o jogo de ida ainda. Jogo de ida da competição. Tá aí, portanto. Então, já que estamos no assunto Santos, Jorge, vamos emendar o assunto, já que tem essa partida importante aí. E o Santos, que está sendo chamado, Jorge, pelo Ceará, que quer a devolução do Felipe Jonathan, falando que o Santos não pagou e eles querem o jogador de volta. O lateral direito, né? O lateral direito, Felipe Jonathan. É o esquerdo, não o esquerdo, aliás. Deixa eu ver. É o lateral esquerdo, lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Que se destacou muito bem no Goiás na temporada passada, se eu não estou enganado, tem 23 anos, um jovem jogador que o Santos já estava de olho, trouxe para São Paulo, mas... 6 milhões o valor. 6 milhões, né? O Ceará cobra, né? Lembrando que para essa primeira rodada desse jogo da Sul-Americana, só para destacar, o Cueva não foi relacionado porque ele não tinha sido inscrito ainda para a primeira fase dessa Sul-Americana. Então o chileno Cueva, aliás, o chileno não, o peruano Cueva não estará no jogo contra o River Plate do Uruguai. E interessante, Jorge, que essa notificação tem caráter, não é o fato pelo fato em si.
é que o time tem 24 horas para devolver o jogador, né? O atleta não pode estar treinando, no caso no Santos, sem autorização do seu clube, que é o Ceará. E o prazo é de 24 horas. Como a notificação foi enviada ontem, o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, disse que quer o jogador ainda hoje lá no Ceará. Que coisa, que negócio feio também, né? O Santos que contratou recentemente o Everson, né? O goleiro também do Ceará. Que aliás fez a sua estreia no último final de semana contra o Palmeiras e foi muito bem, né? Foi muito bem. Não sei se foi a estreia dele, viu, Ronaldo? Acho que ele já tinha jogado antes, viu? Um jogo do Campeonato Paulista, já havia jogado um jogo anterior. Mas o fato é que ele foi muito bem. E era outro jogador do Ceará também que o Santos tinha contratado, né? O goleiro Everson. Agora, realmente fica numa situação chata, né? Para um clube grande como o Santos, quer dizer, se contratou e não pagou ainda o Ceará, né? A gente não sabe como foi feito o acordo, mas com certeza, se o Ceará está cobrando nesse momento, era porque o Santos já devia ter depositado o valor aí da multa rescisória ou até mesmo para o Ceará abrir mão do atleta. Sem dúvida. Pelo lado do tricolor paulista, o assédio do Botafogo em relação ao Diego Souza faz o São Paulo mirar o mercado em busca de opções para reforçar o seu setor ofensivo. Essa procura é necessária, já que o Diego é reserva imediata do Pablo para a posição de centroavante. O garoto Brenner, que muitas vezes foi usado como ponta e agora está em reta final de recuperação de lesão muscular, jogou com a 9 até o sub-17. E o Gonçalo Carneiro, que também pode ser usado na função, mas é visto muito mais como segundo atacante. E havia ainda o Trellis, né, que acabou liberado no início do ano para jogar no Internacional de Porto Alegre, pois não estava nos planos do ex-técnico do time, o André Jardine, né? Que mais aqui, Jorge? Nem mesmo nas categorias de base há um centroavante de ofício pronto para ser promovido. Gabriel Novaes, artilheiro do campeonato na Copa São Paulo, desse ano foi emprestado ao Barcelona B. E o Toró, que chegou a jogar como centroavante com o Jardine no Sub-20, tem atuado mais como ponta esquerda. Na verdade, o São Paulo, eu disse ontem isso, Ronaldo. O Diego Souza é um centroavante, o Pablo também ocupa essa função. Você tem também o Brenner, que pode, como você citou, pode também ser deslocado para esse setor. Eu acho que o mais importante é que o São Paulo, realmente se desfazendo do Diego Souza, utilize esse recurso para trazer um outro atacante de mais velocidade, de outra característica, para jogar de lado, né? Ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, porque eu acho que hoje é o que o São Paulo precisa, né? De mais velocidade. Mas não adianta ficar apostando na base com o Antony e Elinho. Acho que esses dois jogadores vão ser muito importantes no decorrer da temporada, mas eles não podem ser aí as únicas opções para esse setor que é tão importante hoje nos clubes. E o São Paulo tem que buscar não apenas eventual substituto para o Diego Souza, mas reforçar seu time, que para um campeonato brasileiro ainda é muito limitado, né? Se já está passando dificuldades no Paulista, claro que no brasileiro a situação vai apertar ainda mais. Só que pelo fato do São Paulo estar eliminado da Libertadores, não jogar a Sul-Americana e a Copa do Brasil só entrar na fase de oitavas de final, que vai acontecer no segundo, se eu não me engano, lá para junho ou julho, ele tem essa possibilidade agora de tentar fazer uma preparação melhor, não só física como técnica também, já que até o momento, né, tanto nos estaduais, quando começar o Brasileirão, a maioria dos jogos vão acontecer somente aos finais de semana. E lembrando que o São Paulo foi beneficiado ontem com a vitória da Ferroviária sobre o Oeste de Itápolis de virada por 2-1. Porque o time de Barueri poderia já abrir 5 pontos de vantagem sobre o São Paulo, que hoje é o terceiro colocado. Sem dúvida. Bom, a gente vai seguindo para o primeiro intervalo comercial. Na volta vamos falar de Palmeiras, vamos falar de Corinthians e tudo sobre o MAC, que tem novidades em nível de contratação. Voltamos já depois do intervalo comercial.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa nova contratação do Marília. Inclusive, você está batendo um papo via WhatsApp com ele agora, Jorge? Exatamente, Ronaldo. Inclusive, ele já jogou nas categorias de base do MAC. Ah, é? Jogou. 2012, jogou o Campeonato Paulista Sub-15. Chegou a treinar também com o Sub-17, mas jogou o Campeonato Paulista Sub-15. Jogador revelado pelo Bahia. E em 2016, 2017 jogou no Juventus da Moca, lateral esquerdo, novo reforço do Alves Celeste. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes no último bloco da nova contratação do MAC. Bom, e esse UOL aqui, que depois que mudou a página deles, eles querem mudar tanto, Jorge, que dificulta a gente aqui para buscar essas informações online, né? Mas deixa eu buscar aqui sobre o Corinthians, na verdade, que amanhã também tem compromisso dificílimo lá no Uruguai, né? Na Argentina, né? Aqui o Uruguai. O Uruguai é o Santos hoje, isso. O Corinthians vai enfrentar o Racing lá na Argentina. Jogo de ida em Itaquera, placar de 1-1, né? Com o Corinthians conseguindo um empate no finalzinho da partida com o Gustavo, que é o principal jogador do Timão neste começo da temporada. E agora vai até a Argentina precisando vencer ou empatar por 2 ou mais gols para poder avançar aí para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Racing está brigando pelo título no Campeonato Argentino. No primeiro jogo aqui em Itaquera, enfrentou o Corinthians com um time misto, né? Não era o time completo do Racing, né? Porque a prioridade no momento é o Campeonato Argentino, e o Corinthians teve muitas dificuldades. Só que, como eu disse, né, teve o Gustavo que acabou salvando o time de uma derrota
que deixaria as coisas muito mais complicadas para esse segundo duelo na Argentina. Aliás, Ronaldo, essa questão do Gustavo talvez tenha pegado muita gente dentro do próprio Corinthians de surpresa, né? Porque o Gustavo já pertencia ao Corinthians, estava emprestado ao Fortaleza, o jogador retornou ao timão, só que o Corinthians trouxe outros 2 jogadores para a mesma posição. Trouxe o Mauro Bozelli, o argentino que estava no futebol mexicano, e trouxe o Wagner Love, que estava na Turquia. Por mais que o Carille já tenha dito em outros momentos que o Wagner Love pode jogar com um atacante um pouco mais de lado, eu sinceramente não sei se ele vai ter força para ocupar uma função que é bem complicada, né? Bem desgastante. O atacante de lado, ele tem uma responsabilidade grande não só na velocidade do jogo, né? Em também armar as jogadas, mas acompanhar a lateral adversário. O Wagner Love não tem essa característica. Então, no final das contas, você tem 3 jogadores, né? Você tem 3 jogadores talvez com a mesma posição e que, de certa maneira, o cara ele vai ter que encontrar lugar para pelo menos que 2 deles atuem. Porque foram grandes investimentos que o Corinthians fez, principalmente no Bozelli e no Wagner Love, né? Que pode não ter ele rescindido com o Besiktas da Turquia, mas recebe um bom salário no timão. Então, o fato do Gustavo estar sendo o destaque do Corinthians, não tem como você deixá-lo no banco, né? Então, não tem nem porquê, né? Muito difícil. E o fato agora é que o cara ele vai ter que quebrar a cabeça para tentar pelo menos posicionar 2 desses 3 jogadores que eu citei na equipe titular, né? Até porque o Corinthians não conta com tantos recursos de qualidade no elenco para ficar abrindo mão de determinados jogadores, né? Ainda no mercado da bola, Jorge, o Roger Guedes ficou de fora da lista dos inscritos do Shandong Luneng para a Liga dos Campeões da Ásia. O clube chinês tinha de escolher 3 estrangeiros e optou pelo Gil, pelo Pelé e pelo Fellaini. A informação foi publicada inicialmente só pela imprensa local. Isso abre uma possibilidade de Roger Guedes sair do Shandong Luneng. Apesar disso, uma transferência para o São Paulo é considerada difícil. Oficialmente, o tricolor não confirma interesse no jogador, mas houve uma consulta ao clube chinês sobre a situação. Nos bastidores, nos bastidores do São Paulo, a informação é de que Roger Guedes não deverá ser contratado. Uma volta do atacante para outro clube do Brasil, no entanto, é possível. Por isso, ele teria que ser liberado pelos chineses para retornar ao país por empréstimo, algo que não aconteceu até o momento. Financeiramente, só seria possível para o São Paulo contratar o Roger Guedes dessa maneira. Mesmo assim, o Shandong Luneng teria que pagar boa parte do salário do jogador, completamente fora da realidade do tricolor. O atleta foi vendido pelo Palmeiras no meio do ano passado por cerca de 9,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais. Na verdade, quem quer o atleta é o Cuca, né? O novo treinador do São Paulo, que ainda não assumiu o comando do clube por questões médicas. Ele teria dito, né? Teria apontado 4 jogadores, se eu não estou enganado, que já inclusive defenderam o Palmeiras. Um é o lateral direito Fabiano, que não está sendo aproveitado no Verdão, está ainda no clube, mas não acertou. Deus, o outro seria o volante Tietê, que está no futebol da Itália. E o outro jogador seria o Guerra também. Tem o Guerra, o venezuelano, que também não está sendo aproveitado. E o Roger Guedes, que trabalharam com o Cuca no Palmeiras, né? Seriam essas as opções hoje que o treinador gostaria de ter. Mas aí, acho talvez a mais possível seria do lateral direito Fabiano, que o ano passado defendeu o Internacional ainda. Porque os demais, Ronaldo, o Guerra tem um alto salário. E acho que o Palmeiras não vai abrir mão de que o São Paulo pague uma multa rescisória ou pague algo do tipo para ter o atleta. Não vai entregar um jogador, mesmo que não esteja sendo utilizado por um rival assim de mão beijada. O Roger Guedes, como você destacou, está na China, ganha muito bem e não acredito que o São Paulo tenha condições financeiras para trazer o jogador. A não ser que o clube chinês pague uma boa parte do salário, que eu acredito que isso não vai acontecer. Então, e o Tietê, que está no futebol italiano. E também não acredito que teria uma possibilidade de volta nesse momento, né? Porque ele foi recentemente lá para a Itália. Então, acho que o Cuca vai ter que observar outras opções, até porque o São Paulo não é o Palmeiras, né? O Palmeiras talvez poderia brigar por alguns desses atletas na questão financeira. Já o São Paulo, a realidade é bem diferente. O que eu não entendo, não passa na minha cabeça, Jorge, é time emprestar jogador e pagar metade dos salários. Para mim, isso é uma idiotice, uma burrice de tamanho tão grande. Por exemplo, Diego Souza ganha 600 mil no São Paulo por mês.
Aí o Botafogo quer, o São Paulo libera o jogador pagando metade do seu salário. Quer dizer, o jogador não está à disposição do clube, você tem ainda a desembolsar R$300 mil. É uma discussão que acaba pegando na maioria dos clubes, né? É que muitas vezes esse jogador já não tem mais ambiente para ficar dentro do clube. Sim. E ninguém quer comprá-lo, e para você minimizar o seu prejuízo, você acaba emprestando para outro clube, né? Com a divisão na questão dos salários. Muitas vezes é isso, o jogador não tem clima, como o Diego Souza parece ter percebido que também não tem vida longa no São Paulo, e eu já disse isso aqui ontem, né? Acho que o Diego Souza indo para o Botafogo, eu acho que a chance de sucesso é muito grande, porque no Botafogo provavelmente se fará um esquema voltado para a atuação do Diego Souza, assim como era feito no Sport Recife. Agora no São Paulo ele é mais um bom jogador que tem que se enquadrar dentro de um perfil que a equipe já tem. Olha, amanhã teremos Barcelona e Real Madrid, né, Jorge? O clássico. Olha teremos só. Pela Copa do Rei, é o jogo de volta da Copa do Rei, né? Exatamente. Fora do time do Barcelona há 3 semanas, o meia brasileiro Arthur foi aprovado hoje no teste decisivo para reforçar o elenco dos 2 clássicos seguidos contra o Real Madrid, ambos no Santiago Bernabéu. O primeiro será amanhã, partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Arthur sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda justamente contra o Real, dia 6 de setembro, no empate em 1-1 no jogo de ida. No sábado, os dois voltam a se enfrentar na capital do país, dessa vez pelo Campeonato Espanhol. Lembrando que Barcelona lidera com 57 pontos, 7 à frente do Atlético de Madrid e 9 a mais que o próprio Real, que é o terceiro colocado. Quer dizer, 2 clássicos já simultâneos, né? Agora no meio de semana e no final, né? Por competições. Os 2 lá em Madrid. Os 2 em Madrid, né? Realmente uma semana muito interessante para o futebol espanhol. Vinícius Júnior, o brasileiro, vem ganhando espaço, apesar do Real Madrid ainda estar bastante oscilante na temporada. Está bem encaminhado para uma classificação na Liga dos Campeões, né? Venceu o Ajax nas oitavas de final lá na Holanda por 2-1, então deve se classificar. Mas no espanhol realmente está difícil de brigar pelo título, o time perdeu pontos bobos, só que tem um Barcelona também que não emplacou como acontecia em outras temporadas, que acabava sobrando, dificilmente tropeçava. Então ainda não dá para descartar uma possibilidade de título pelo Real, porque tudo vai depender muito desses 2 confrontos agora, tanto pela Copa do Rei quanto pelo Campeonato Espanhol, porque acaba sendo o grande termômetro dessas 2 equipes para o restante da temporada. Olha, pelo lado do Verdão, pelo lado do Palmeiras, com o atacante Ivan Angulo e sem o meia-campista Moisés, o Palmeiras treinou hoje à tarde na academia de futebol, na última atividade antes da partida contra o Ituano, na quarta-feira, na Arena, às 21h30. O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo para o estado de São Paulo Ausente também na atividade da última segunda-feira por causa de uma pancada na região da fíbula da perna direita, o Moisés não esteve em campo durante o aquecimento, única movimentação liberada para o jornalista. A novidade foi a presença do atacante colombiano, o Ivan Angulo. Ele participou normalmente ao lado dos companheiros no toque de bola inicial. Integrado ao grupo desde semana passada, o Angulo chegou inicialmente como reforço para o time sub-20 do Verdão. Ele está emprestado pelo Envigado por uma temporada com os direitos econômicos fixados. E o Filipão, para variar, não deu pistas da escalação da equipe. Mas é certo que Luan e Gustavo Scarpa, que estão no departamento médico, serão desfalques. A provável escalação do Verdão: o Praz, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima ou Ricardo Goulart, Dudu, Carlos Eduardo e Borja, ou Borja, como diz alguns. A torcida do Palmeiras está brava, tanto com o Carlos Eduardo quanto com o Borja, né, Jorge? O Borja não só pelo gol perdido contra o Santos, mas já de muito tempo, né? De um jogador que tinha tudo para ser um goleador no Verdão, com um time forte, dando sustentação. Foi artilheiro do time do Atlético Nacional na conquista da Libertadores da América, né, em 2017, se eu não estou enganado, 2017. Mas não conseguiu repetir o feito no Palmeiras. Foi o grande goleador do clube na temporada passada, mas
nos jogos principais o Borja não apareceu. E tem uma questão aí que você citou do Moisés, né? É um bom jogador, versátil, chega muito bem ao ataque, ajuda na marcação, mas infelizmente os problemas de lesões acabam atrapalhando, né, uma sequência de jogos, e acho que até não seria nenhum absurdo de ele até ser testado na seleção brasileira, né? Porque ele não é um meia e não é um volante, né? Ele tem um pouco dos dois, acho que tem uma característica muito importante que o Tite gosta muito, mas essa falta de sequência por conta das lesões tem minado essa possibilidade aí de ele ser observado um pouco melhor pelo treinador da seleção brasileira. O Palmeiras mesmo já disse em outros momentos, até pela variedade que tem de jogadores no meio-campo, como Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Alejandro Guerra e outros mais que podem jogar pelo setor, né, como Rafael Veiga, que veio do Atlético Paranaense. Se viesse uma proposta boa pelo Moisés, o Palmeiras não iria se opor a uma negociação, mas como não veio, ele segue no elenco e bem fisicamente, né, se ele tiver à disposição, é sempre um jogador muito importante para o clube. E o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras aprovou em reunião ontem à noite o balanço do clube referente ao ano de 2018. Com um superávit de 30 milhões e 700 mil, o Verdão registrou o maior faturamento de sua história, cerca de 688 milhões na temporada passada. É um clube que vem arrecadando muito, não é só o fato de você ter um grande patrocinador como a Crefisa, né? O Palmeiras arrecada demais com seu estádio, uma média de público sempre próxima dos 40 mil, enfim, e várias iniciativas como o sócio-torcedor, né? O Avante, que vem, teve alguns problemas no ano passado, mas que já vem se restabelecendo. Então é um clube que vem se consolidando, não só por ter um patrocinador forte, mas também por conseguir gerar outras receitas que em outros tempos não conseguia, né, com o seu torcedor. Tá certo. E o Daverson está pedindo desculpa ao torcedor, ao presidente do Palmeiras, até para a faxineira ele já pediu desculpa lá, Jorge, por causa da despedida, entre aspas, que ele fez. Ele disse que foi uma brincadeira, que fez um WhatsApp num grupo de amigos e viu que os amigos não eram tão amigos assim, que vazou a informação para a imprensa, né? Que ele fica no Palmeiras. Não sei se é uma boa ou uma má notícia para o torcedor. Na verdade, Ronaldo, essa situação, um amigo meu que vazou esse áudio, poxa, hoje na época das redes sociais, na era da internet, né? Você, mesmo com grandes amigos, você postar um vídeo como esse é um perigo muito grande, né? Então não vou mandar mais vídeo para você. Não manda mais não, Ronaldo. Louco, não manda não. O fato é que esse vídeo foi publicado um dia depois do Filipão ter bancado a permanência dele, né? Eu acho que isso pegou mal pra caramba, né? Acho que o Daverson já teve não só uma, duas, várias chances no Verdão, né? As pessoas passando a mão na cabeça. Não sei até quando isso vai acontecer. Claro que ele tem contrato com o clube, mas eu acredito que logo ele possa ter problemas maiores, porque se chegar um momento que o Filipão falou, eu não quero mais o Daverson aqui, acabou. Então acho que o Filipão deve ser encarado como o último ponto de resistência para o Daverson ainda estar nos planos do Verdão. Dito isso, nós vamos para o último intervalo comercial e na volta vamos falar do Marília Atlético Clube, que tem reforço chegando para a Bezinha, que começa em abril. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e mandar um abraço aqui para os internautas, o Vinícius Ferreira que está nos acompanhando, o Wilson Gino, o Ica, mais alguém aí, Jorge? Anderson Mosquete, o Matheus da Sam, obrigado ao Wilson Miranda também, obrigado a todos pela audiência, o Bruno Marcondes lá de São Paulo, para a gente falar agora de Marília Atlético Clube, né, Ronaldo? E tem coisa boa no pedaço, Jorge? Tem novidade, mais um reforço, acertado com o Alves Celeste, né? A gente apurou essa informação nos bastidores e tem a informação, até já confirmada pelo próprio atleta, o lateral esquerdo Wesley, de 21 anos, que o ano passado foi campeão do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, da Bezinha, com o Primavera de Indaiatuba. Titular da equipe, inclusive nos jogos contra o Comercial, é o novo reforço do Alves Celeste. A diretoria do Marília não confirma a informação, né, não se pronunciou a respeito, mas a gente conseguiu entrar em contato com o próprio Wesley, que está na Bahia, é natural de lá, e ele mesmo confirmou que no próximo dia 12 de março se apresenta ao Alves Celeste para iniciar a pré-temporada. Está sem clube no momento, tá? Primeiro ele vai passar o carnaval na Bahia, curtir lá a micareta, entrar no bloco da Veveta e depois ir aqui para Marília para ser campeão aqui também, né, Jorge? É o que a gente espera, né? Um jogador, então, de 21 anos, que inclusive, Ronaldo, eu não sabia, né? Ele chegou a jogar na base do Marília. Chegou a jogar em 2012 no Alves Celeste, Campeonato Paulista Sub-15. Ele jogou no MAC, chegou até a treinar, fazer alguns jogos com o Sub-17 também, mas acabou não sendo aproveitado o jogador Wesley, né? Wesley com U mesmo. Ele no Primavera era conhecido como Wesley Ratinho. Então, um jogador que foi revelado na base do Bahia, chegou a jogar no Marília Atlético Clube, jogou no Atibaia também. Nas temporadas 2016 e 2017 defendeu a equipe do Juventus da Moca e o ano passado campeão da Bezinha com o Primavera de Indaiatuba. Então, chegada do lateral esquerdo prevista aí para o dia 12 de março para já iniciar a pré-temporada. A própria diretoria do Marília confirmou que tem ainda um lateral direito por chegar, a informação ainda a gente não tem a respeito desse jogador que está em atividade e também de um centroavante que estaria jogando aí em outro estado, né? É o que a gente tem de momentos de informação, não temos mais nada substancial sobre esses atletas, né? Mas o fato é que o Marília vai aos poucos trazendo os seus reforços. O MAC que tem 3 jogadores já com pré-contrato assinado, o zagueiro Cita Júnior e o meia Helder, que vieram do Taquaritinga, e também o centroavante Lucas Souza, que estava na Inter de Bebedouro. E tem um que está prestes aí a ser confirmado de forma oficial, que é o volante Matheus Chiclete, jogador de 22 anos, revelado pelo Guarani de Campinas, já passou também pelo Itumbiara de Goiás, pelo Penapolense, e que estava aí no período de avaliação pelo Marília. Até a informação é que faltam alguns documentos, né, pessoais do Matheus Chiclete para que ele assine o contrato, mas vai assinar contrato, será o 4º reforço aí do Alves Celeste para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Então, com esses 4, mais o Wesley que está chegando aí, são 5, já está formando pelo menos uma base aí inicial, né, Jorge, que dá para estrear com o time, pelo que eu estou vendo aí, um time mais forte do que eu imaginava para a estreia.
Você tem ainda os jogadores, os 12 atletas que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que estão naquela listagem B, ou seja, eles não vão preencher aquelas 26 vagas disponíveis para todos os clubes, eles entram naquela listagem B, que pode ser inscrita de forma ilimitada, né? Que são jogadores que têm pelo menos 6 meses de contrato amador com um clube e tenham disputado uma competição oficial. Então são esses jogadores da Copinha. Então o Marília tem aí bem mais que um time aí, né? 2 times, vamos dizer assim, né? Nesse momento. E tem, é claro, alguns jogadores ainda num processo de observação. A avaliação, ela já terminou no sentido de que atletas ainda cheguem ao clube para passarem pelo crivo do treinador. Ainda tem jogadores nessa característica de observação. Com esse perfil. Com esse perfil ainda, mas eles vão permanecer um pouco mais, até porque o nível de observação, até porque o Ricardo sabe também que vai ter que aproveitar alguns desses atletas. Alguns foram da base do Marília, né? No caso, jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, como o Rafael Garuti, Zé Roberto, tem os atacantes, o Denner e o Igor, os meias Vitinho e Diego Borges, o goleiro Ian. Então você tem muitos jogadores com essa característica que não vão poder participar daquela lista B e que serão aproveitados também, vão preencher uma das 26 vagas. Mas em relação a reforços, por enquanto, é isso que o MAC tem. Traz um lateral campeão, que é o que se espera também do MAC, né? De trazer jogadores com esse perfil vencedor aí para realmente montar um elenco para brigar pelo acesso, né? A gente sabe que é muito difícil, são 41 agremiações, só 2 vão subir para a Série A3, mas a gente espera que o MAC tenha uma campanha, se caso não subir, muito próxima disso, né? Eu acho que não dá para esperar menos do MAC na 4ª divisão do futebol paulista. Mandar um abraço aqui para o Matheus Dazani, que está falando que o Wesley realmente foi titular em boa parte da Bezinha, pelo Primavera. Quem está nos acompanhando também é o goleirão, o Rodrigo Cauch. Estava sumido o Rodrigo Cauch. O Cauch podia falar onde que ele está jogando ultimamente. Eu vi o clube onde ele estava agora, acho que é um clube de São Paulo. Não sei se é o clube de São Paulo. O Cauch, eu tenho ele no Facebook e eu não me recordo. Ele está em atividade, mas eu não sei agora por qual clube. Depois ele passa para a gente aqui que time que ele está. Mandar um abraço para a Emily Azevedo, né? A ginasta Emily Azevedo. O Vinícius Ferreira está falando, suponhamos que o atleta da base tem contrato, porém não atuou na Copinha. Poderá fazer parte ou apenas uma dúvida dele? Ele tá falando. Eu acho que ele está falando fazer parte da lista B, né? Deve ser da lista B. O regulamento, Vinícius, para essa lista B, né, que ela é de forma ilimitada, é esse. O jogador tem que ter vínculo. Até começar a competição, ele tem que ter tido um vínculo de pelo menos 6 meses, nos últimos 6 meses. Ele estava com uma ligação com o clube. Ele não pode, por exemplo, ter 6 meses do ano passado, estava sem contrato e agora mais 6 meses. Ele tem que ter... Não, tem que ser 6 meses ininterruptos, né? 6 meses e ter disputado uma competição oficial de base realizada pela Federação Paulista. São esses os critérios. E no caso, os únicos atletas do Marília que se enquadram hoje nesse regulamento são aqueles que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Poderia o MAC também, Ronaldo, ter jogadores do Campeonato Paulista Sub-20, se eles tivessem, só que a maioria dos atletas, todos, vamos dizer assim, o Vinícius, que jogaram todos aqueles que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20, o contrato deles com o Marília se encerrou em novembro, alguns até o final de dezembro. Então acabou o vínculo deles. Então, se eles forem ficar no MAC, eles vão ter que fazer um novo vínculo, um novo contrato. E aí já não se caracterizaria dentro desse regulamento para a listagem B. Então, acho que deve ser isso que você perguntou aqui. Infelizmente, esses atletas que eu citei, Garuti, Zé Roberto, Denner, esses atletas não se enquadram na lista B. Uma pena, porque se eles estivessem na lista B, Ronaldo, teríamos uma lista B muito forte para a disputa da Bezinha. Tá certo. A Emily está lá em São Paulo. A Emily é aquela grande revelação da ginasta de Marília, que está lá no Pinheiros, né, Jorge? Sim, né? Um dos projetos sociais da Secretaria de Esportes. E ela está mandando aqui, manda um abraço para mim, não vou mandar só um abraço, vou mandar um beijo para você também, viu? Emily, boa sorte aí para você. O Vinícius está agradecendo a sua informação e o Rodrigo Cauch está falando que está lá na Paraíba, Jorge. Olha, está longe o Rodrigo Cauch. Está jogando lá na 1ª divisão do Paraibano. E ele falou que ultimamente não estava acompanhando por causa do fuso horário, né? Porque tem uma diferença lá de
Acho que enquanto a gente está fazendo um programa aqui, ele está treinando lá, uma coisa Sim, assim. e lá, se eu não me engano, lá não tem horário de verão, né? Não. Já tem uma diferença. Se eu Já não tem, acho que é de 1 ou 2 horas, né? E ainda com horário de verão, acho que pode até ter aumentado. Rodrigo Cauchi, você Obrigado. que é nosso plantão aí também, informa que horário que está aí, uma hora dessa, né, Jorge? Só para a gente ter curiosidade se é o mesmo horário. Que horário que é lá, por lá, para a gente saber. E aqui o Fernando Honório também nos assistindo, obrigado pela audiência. Então vai aos poucos o Marília formando uma cara para a disputa desse Campeonato Paulista. Dorsal, né, Jorge? São alguns jogadores, né, como a gente viu, o Cita Júnior e o Helder jogaram no Taquaritinga, tudo bem, o ano passado não passaram da primeira fase, mas são jogadores que já tiveram uma boa base. O Helder jogou na base do Desportivo Brasil, do Red Bull, então é um jogador que já jogou a Bezinha pelo Taquaritinga. O Cita Júnior já jogou outras edições da Bezinha, já vestiu a camisa do Noroeste também, revelado pela Ponte Preta. Então são jogadores que têm até um certo currículo interessante para a disputa dessa divisão, né? O Matheus Chiclete também, que é outro que é uma questão apenas de tempo para que ele assine um pré-contrato, jogador revelado pelo Guarani, já jogou por Penapolense, Itubiara, que nem é um jogador que já tem uma carreira profissional. Isso é importante, Ronaldo. Eu acho que muito se fala da Bezinha, é um semi-amador, mas tem clubes que encaram com profissionalismo a coisa, né? E não adianta você ficar trazendo jogadores, não que não possam eventualmente ter uma ou outra oportunidade, mas não adianta você ficar trazendo jogadores, Ronaldo, que não atuaram, nunca jogaram profissionalmente para disputar uma competição como essa, né? Eu falo profissionalmente, não contando jogadores de base, né, 19, 20 anos, que muitos deles ainda não jogaram profissionalmente, mas com 21, 22, 23, se o cara ainda não jogou profissionalmente, Ronaldo, dificilmente ele vai vingar ainda no futebol, né? Então acho que, a princípio, o Marília tem feito as contratações com jogadores que têm currículo profissional, que tiveram uma boa base e que têm, mesmo que uma pequena, mas uma história ainda em outros clubes profissionais, seja da 4ª divisão, da Série A3, da Série A2, não importa, mas já tem, né, uma rodagem profissional, e isso é muito importante para um clube que vai brigar pelo acesso. Não tenha dúvida disso, Jorge. Obrigado aqui ao Fernando Honório que está nos acompanhando. O Rodrigo Cauchi falou que agora está no mesmo horário, viu, Jorge? Que antes estava 1 hora a menos e não dava para acompanhar devido ao horário do treino. Porque lá não atrasa o horário para o horário de verão, né? Não atrasa. Não atrasa. Mas obrigado, viu, Cauchi, pela audiência e sucesso aí, né? O Cauchi que tem um goleiro titular do acesso do Marília, né, do último acesso do MAC em 2014, Campeonato Paulista da Série A2. A gente sempre deseja muita sorte, sucesso. Quem sabe um dia o Cauchi possa voltar a vestir a camisa do Marília. Nesse momento impossível, pela Bezinha ser um campeonato sub-23. Então, o Cauchi não tem mais 23 anos e por isso não é uma opção hoje para o Alves Celeste para a disputa da 4ª divisão. Tá certo. O que mais temos do Marília, Jorge? Não, e para quem não sabe, né, a estreia do MAC dia 14 de abril contra o Vossen lá em Assis. O MAC está no grupo 4 da competição, que além do Vossen tem o Assisense, a Santa Cruzense, o Itararé e o Elo Esporte de Capão Bonito. São 6 equipes nesse grupo, todas vão jogar entre si em turno e retorno. Os 4 primeiros vão seguir na competição, só os 2 últimos que não passam. Então, não dá para imaginar que o MAC vai ficar fora dessa primeira fase, né? Os outros 5 grupos são formados por 7 agremiações, também nos mesmos moldes, todos contra todos, ida e volta, os 4 primeiros avançando para a próxima fase. A Bezinha que tem início em abril e a final acontece no dia 3 de novembro, é quase um campeonato brasileiro, né? E os jogos dessa última divisão do futebol paulista apenas aos finais de semana, né? Que dá um tempo maior aí de preparação para os clubes. Não só de preparação, mas como de recuperação também, né, Jorge? Geralmente um jogador se machuca, né? Tem aquela famosa lesão muscular, né? Aquele estiramento que fica aí de 7 a 10 dias em repouso. Talvez perca só um jogo, né? Onde em outros casos, numa Série A2, Série A3, perder de 3 a 4, perde só um jogo só, né? Pelas partidas acontecerem somente aos finais de semana. Então, é a expectativa, né, para essa Bezinha. Por isso que eu até comento, Ronaldo, com muita gente, muito torcedor me para na rua, falou: Jorge, esse MAC, poxa, ainda está fazendo avaliação, está fazendo teste, já não tinha que estar contratando e tudo mais. Calma, eu acho que além do fato de a gente sempre bater aqui no programa, de que o técnico Ricardo Costa vai montar a sua equipe aí com 50%, 60%, 70% de jogadores que estão aí em atividade ainda, jogando Série A2, Série A3 ou outros estaduais aí de Goiás, Minas, Paraná,
né? Esses caras vão já chegar prontos no Marília. Muitos estaduais nessa primeira fase de campeonato paranaense, mineiro, muitos desses estaduais eles vão se encerrar agora no dia 31 de março. Então, como o Max só vai estrear no dia 14 de abril, vai ter muita gente boa desempregada aí após o término da primeira fase dos estaduais. Então, dá para você garimpar muitos bons jogadores para um time que quer subir. E a gente tem que acreditar no técnico Ricardo Costa, né? Eu acho que o currículo dele faz com que a gente respeite o trabalho e realmente tenha confiança nas tomadas de decisão. Por quê, Ronaldo? Para quem não sabe, né? Nas últimas 3 edições da Bezinha, últimas 3 edições, o Ricardo Costa foi campeão em 2016 com a Portuguesa Santista, vice em 2017 com o São Bernardo e o ano passado chegou até a semifinal com o São José. Quer dizer, bateu na trave para conquistar o acesso o ano passado. Então, é um treinador que tem currículo e gabarito. Então, a gente tem que entender, né? Tem que saber que ele sabe o que está fazendo, tem muito tempo ainda para iniciar a competição e, como você destacou, da questão física, né? Por mais que um ou outro jogador possa não chegar aí dentro do ideal para uma estreia, os jogos do Max só vão acontecer aos finais de semana. Então, se o cara não jogou no final de semana, ele vai ter uma semana para se recuperar, para trabalhar intensamente, para ficar à disposição do treinador. Então, eu acho que, aparentemente, a preparação está no caminho certo. Mas a gente sabe que isso não é garantia de sucesso, de sucesso na competição. Ô, Jorge, o que a gente torce. O William Fontanelli está dizendo aqui, dando boa noite para a gente, está falando que ele acredita que o atacante Souza acertou com o Mack. É o Lucas Souza, né? É o Lucas Souza. Deve ser desse que ele está falando, né? Lucas Souza ou Lucas Lima, Jorge? Não, Lucas Souza. Lucas Souza é o centroavante que já está aqui. Ah, já está aqui? Ele chama Lucas Souza. Uhum. Esse está acertado já, estava na Inter de Bebedouro, foi o artilheiro, inclusive, da Inter de Bebedouro na temporada passada na Bezinha, com 8 gols marcados, tem apenas 20 anos. Esse está acertado, né? O que eu citei, o Cita Júnior, o Helder e o Lucas Souza, são os 3 já acertados, com pré-contrato assinado com o Marília. Pensei que esse Souza era um outro Souza. Não, é Lucas Souza. Lucas Souza. Alguns conhecem ele como Souza, mas está lá como Lucas Souza. Uhum. É muito Lucas, né, Jorge? Tem Lucas para dar com pau. Tem mais alguma informação? Porque estamos no minuto final, Jorge. Não, é basicamente isso, Ronaldo. Aí esperamos que talvez nos próximos dias... tem a situação também, Ronaldo, de um goleiro que a gente citou aqui ontem, do Bruno Rezende, jogador também do Primavera de Indaiatuba, campeão da Bezinha o ano passado. Ele fez alguns jogos na primeira fase pelo Primavera, mas não era titular. O titular era o Jonathan, né? E ele era reserva, está sendo observado pelo preparador de goleiros do Marília, o Wagner Miller. Tem 22 anos, vai fazer 23 nessa temporada, é o último ano de Bezinha. Eu acho que tem uma grande chance de ele permanecer, né? Porque o técnico Ricardo Costa já disse que quer 2 goleiros no limite da idade, no último ano de Bezinha, para defenderem o gol do Marília. Uhum. Como é o nome dele? É Bruno Rezende. Uhum. Pensei que era Bruno Mezenga. Bruno Rezende. O William está falando assim, Lucas Souza, é esse mesmo que a gente já noticiou, jogador de 20 anos da Inter de Bebedouro. Então tá certo. Vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abração para o meu sobrinho, o Paulo José, que está aniversariando hoje, está lá em José Bonifácio. José Bonifácio está na Bezinha também, né, Jorge? Está na Bezinha também, está em outro grupo. Nossa, que caída que o Mac deu agora que eu estou vendo, hein? Pelo amor de Deus. Tá certo, vou mandar um abraço exclusivo para ele hoje. Tem algum abraço? Olha, Ronaldo, tem 3 aniversários no dia de hoje. Tem o Lourenção, né? Nosso amigo Alexandre Lourenção, né? Lourenção está fazendo aniversário hoje e ele tem uma irmã gêmea, a Alessandra. Também, né? Lógico, obviamente, se é gêmeo, está fazendo aniversário no mesmo dia, né? Os dois ainda bem, Jorge. Participam do nosso grupo lá de karaokê. E uma outra também, integrante de karaokê, que faz aniversário hoje, a Gislaine também. Um abraço aos 3, sucesso, muitas felicidades e teremos muitos bolos amanhã. Parabéns para você cantar muitos por eles, parabéns. Né, Jorge, no karaokê, né? Além disso, mandar um abraço para o Guilherme Sorriso, preparador de goleiros do Alves Celeste, inclusive o Braga, que é um goleiro que iria jogar a Copa São Paulo, seria o titular do Marília e machucou o dedo, não jogou. Ele se enquadra nessa lista B e o próprio Guilherme Sorriso já havia me dito que é um grande goleiro,
o técnico Ricardo Costa tem gostado muito das atuações dele. O Helder Rodrigo de Souza também nos acompanhando. O doutor Fábio Vilaça Guimarães, cardiologista, vai ter que trabalhar muito com o coração maquiano aqui nessa bezinha, viu, doutor? Obrigado pela audiência. O Guilherme Gonçalves Michele, também aqui conosco. É o Fernando Honório, que eu já destaquei. Obrigado ao William Fontanelli, amigo de tiro de guerra lá pelos anos de 2003, quando eu fiz tiro de guerra ainda. Beleza, hein? O Anderson Ricardo Moreira também está conosco. Muito obrigado a todos aí. Júlio César Michele Alvarez também conosco. Obrigado pela audiência. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui. O Dr. João Mori chegando para bater um papo com o Zé Henrique. E nós voltaremos amanhã às 18 horas ao vivo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.